Alegando emergência de saúde familiar, o deputado Paulinho da Força cancela a agenda nesta quarta-feira. Cara a cara com familiares dos presos de 8 de janeiro estava entre os compromissos do relator do PL da Anistia. Quem traz as informações é a nossa repórter Berenice Leite, que está lá em Brasília e acompanhou tudo. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Oi, Geise. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Eu estou aqui no Congresso Nacional. Como você bem disse, o relator do PL da Anistia, ou dosimetria, não compareceu nesta reunião. Na verdade, ele comunicou que não poderia, então, estar encontrando com essas famílias dos presos, dos condenados do 8 de janeiro. E aqui ao meu lado, vocês já devem ter reconhecido, né? A gente está com a Luísa Cunha, que é filha do Clezão que acabou falecendo, ainda preso aqui no presídio de Brasília, na Papuda, né, em virtude de uma falta de decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tanto ela quanto também outros familiares vieram aqui para o Congresso diante dessa negativa em relação a recebê-los, pelo menos no dia de hoje. E aqui também, do meu outro lado, está a advogada Carolina Siebra, e ela vai conversar conosco também. Vamos trazer mais detalhes sobre o motivo deles estarem aqui hoje. Bom, boa tarde, Luísa, obrigada por falar conosco. Conta para nós o que foi combinado. A princípio, o relator Paulinho da Força disse que receberia vocês. Ele já tem, então, uma previsão, já que por questões de saúde ele não pôde cumprir essa agenda hoje? Ontem nós entramos em contato com a assessoria dele e aí eles deram a possibilidade de nos encontrarmos hoje com o deputado. Só que até agora à tarde ele cancelou essa agenda, não tinha horário definido, mas ele cancelou a agenda porque parece que ele teve que ir para São Paulo, porque um filho dele precisou passar por uma cirurgia, mas não tem nada definido. Hoje o deputado Paulinho da Força encontrou com a família de um preso do dia 8 de janeiro, que é o Lucas Brasileiro. Eles conversaram e ele deixou um pouco claro que não é anistia, é dosimetria. Mas nós familiares, eu não tenho meu pai mais aqui, mas eu ainda sinto a dor de outros familiares. Eu falo que é a família que 8 de janeiro me proporcionou. E eu posso falar com firmeza que essas pessoas querem anistia ampla, geral e restrita. Porque já tem 3 anos, quase 3 anos, 2 anos e 8 meses, que a gente está sofrendo isso tudo, e grande parte dessas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro já vão para o semiaberto até o final do ano. Então a dosimetria não vai salvar, essas pessoas, a dosimetria não vai trazer meu pai de volta, a anistia também não. Mas a dosimetria, ela não vai cicatrizar a nossa dor. A anistia pode ser que, o 8 de janeiro pode ser que seja uma vírgula para nossas vidas, mas a dosimetria não. São pessoas de bem, são pais de família, mães de família, são filhos estudantes, são pessoas de bem que estavam aqui no dia 8 de janeiro se manifestando pacificamente, porque as pessoas que foram presas são pessoas pacíficas, são pais de famílias, e condenação de 17 anos para diminuir essas penas não vai trazer a alegria dessas pessoas de volta. Então, nós queremos a anistia ampla, geral e restrita, porque a anistia é o esquecimento, é o perdão. Então, na verdade, teria que ser uma anulação do processo, porque não existiu individualização das condutas do pessoal do 8 de janeiro, mas a gente quer a anistia. A anistia vai ser o esquecimento, vai passar uma borracha no 8 de janeiro. Pois é, Luísa, e hoje vocês estão aqui, a Luísa, gente, ela é só uma das representantes de centenas de famílias que estão sofrendo, né, com seus entes presos já há mais de 2 anos, inclusive. Agora, Luísa, hoje tem cerca aqui de 14 representantes, e qual que é o objetivo, né, por que vocês vieram aqui hoje? Vocês querem conversar com outras bancadas, conversar com os deputados que vão votar, talvez na semana que vem, já esse projeto de lei, é isso? Sim, essa atitude de reunir com os familiares veio da gente mesmo e da ajuda da Associação dos Familiares e Vítimas do Dia 8, da ASFAB, junto com a doutora Carol. E a gente quer sensibilizar, seja o deputado de esquerda, seja de direita, seja de centro. A gente quer sensibilizar e mostrar a realidade do que a gente está passando desde o dia 8 de janeiro. Como eu tinha dito, o 8 de janeiro acabou com a nossa vida, destruiu a nossa vida. Hoje a gente não vive, a gente sobrevive. A gente tem a sensação de viver em estado vegetativo,
porque a gente tenta viver, só que o 8 de janeiro sempre está nos perseguindo. E o 8 de janeiro, eu vivo o 8 de janeiro todos os dias há 2 anos e 8 meses. Eu não consigo viver sem falar sobre o 8 de janeiro, sem esquecer do sofrimento que eu e minha família e outros familiares passaram desde o dia 8 de janeiro. Então, a gente está aqui tentando sensibilizar, querendo conversar com os deputados, de qualquer bancada, de qualquer ideologia, de qualquer partido, para sensibilizar, porque são famílias de bem, são pessoas de bem, e a gente não cometeu crime. Eu não sou filha de criminoso, não sou filha de terrorista, não sou filha de golpista. Meu pai não cometeu nenhum crime, e é isso que a gente quer mostrar, que somos pessoas comuns que estavam aqui cantando o hino nacional e orando. Situação complicada, né, Luísa? A gente vai conversar também agora com a doutora Carolina. Doutora Carolina, fala para nós, essa iniciativa, né, de mostrar, de conversar o tete a tete com os deputados que vão votar independente de centro-esquerda, qual que seria o efeito? Você acredita que dessa forma talvez consigam convencer de que anistia não é dosimetria e que essa redução de penas, né? Eles falam muito em, mas vão ficar sem ser punidos, então quero te ouvir em relação a isso. Então, punidos, essas pessoas já estão há 2 anos e 8 meses. A conversa com todos os deputados, independente de se são de esquerda ou se são de direita, é para sensibilizar essas pessoas, para que eles conheçam as histórias dessas famílias. Essas famílias não são números, são pessoas que têm histórias, que têm sofrimento, que estão passando pelas mais variadas vulnerabilidades. Então, eu acredito sim que a gente encontrando com os deputados e eles ouvindo essas pessoas, eles vão saber de perto o que de fato está acontecendo com elas e a injustiça que foi cometida. É por isso que a gente pede hoje a anistia como um remédio, já que foi um processo político. Mas o ideal seria a anulação de todos os processos. Como a gente não está conseguindo isso de forma jurídica ali dentro dos processos, pois as nossas defesas não são analisadas, nada mais justo que se dê a anistia para essas pessoas. Agora, como representante da ASFAV, essa associação que cuida, né, que faz a defesa dos familiares e dos presos pelo 8 de janeiro, você acredita que ainda dá tempo de conversar com o relator, de tentar esse diálogo? De que forma vocês pretendem, né, abordar ele? Porque tivemos a agenda cancelada e a gente mostrou, inclusive, a gente teve informação de que ele tem o interesse de conversar com José Dirceu. Ele quer ouvir José Dirceu, que é um anistiado de 79, mas a gente está falando de outro tipo de crime, né? Então, você acredita que o relator vai ouvir vocês? Ouvir, ele tem ouvido, né? Isso daí já é um ponto. Porém, a gente não sabe se ele vai se sensibilizar, né? A gente tem esperança porque, afinal de contas, já são 2 anos e 8 meses lutando em prol dessas famílias, em prol da história dessas famílias, para que a história dessas famílias não seja esquecida e não seja colocada de escanteio e nem que a narrativa seja construída da forma que eles querem. Muito me surpreendeu o relato dele hoje, que a gente soube hoje também, né, pela mídia, de que ele iria conversar com José Dirceu, um anistiado que grita sem anistia, né? Sendo que a gente tem que entender que no caso do José Dirceu, os crimes foram cometidos e eles são confessos desses crimes. Eles queriam ali uma revolução, sequestraram pessoas, foram para um autoexílio e depois voltaram, mudaram de nome e etc. Foram várias coisas que a gente tem como provar, né, inclusive, sobre. E aí, na redemocratização, em 1988, tivemos, quando foi construída a Constituição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou a favor de que pudesse anistiar pessoas que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas do dia 8 de janeiro, elas não cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito, isso foi tudo uma narrativa e a gente tem como provar. Então, eu acho que é muito estranho ele conversar com o José Dirceu, pelo José Dirceu não ser um deputado, não ser um parlamentar, né? Já começou mal ali na conversa com o Temer, com a Aécio e etc. Mas até o último momento a gente vai estar aqui para dialogar de forma pacífica, ordeira, mostrando a eles números e mostrando a eles provas de que essas pessoas não cometeram crime algum. Muito bem. Bom, e vocês já conseguiram conversar com algumas bancadas, conseguiram agendar, conversar com esses deputados, inclusive de outros partidos, de centro-esquerda? Como é que está sendo o dia de hoje? Hoje a gente conseguiu falar com alguns deputados, sim.
ali no corredor das comissões, na Câmara dos Deputados, mas foi de uma forma breve. Eles nos escutam, pelo menos assim, tem um respeito grande, não nos desrespeitam, não fazem chacota com a nossa dor, mas a gente quer atitude. A gente quer uma atitude, a gente quer anistia, a gente quer que essas pessoas saiam desse sofrimento. Então, é importante, é necessário, e a gente espera que até semana que vem esse relatório seja entregue da forma como nós pedimos e clamamos há 2 anos e 8 meses. E é isso. A gente conversa com eles, eles nos escutam, são educados, mas a gente quer atitude. Luísa, muito obrigada pela entrevista e boa sorte aí, tomara que vocês consigam conversar com todo mundo, viu? Bom, vou devolver aqui para o estúdio, gente, e lembrar que os familiares, né, que estão aqui representados no Congresso Nacional, eles vão fazer esse trabalho de conversar com os parlamentares até a semana que vem. Isso deve culminar, inclusive, na próxima terça-feira, no dia 7 de outubro, quando teremos aí a caminhada pela anistia. A saída vai ser a partir das 16 horas, não é isso, Carolina? 6 horas na frente da Catedral, a caminhada pela anistia. Tá certo então, Geise. Recado tá dado, volto com você e a gente segue acompanhando aqui qualquer mudança nesse relatório, que seja anistia e não dosimetria, né? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.